Gente, boa noite, a paz, tudo bem? Deus abençoe cada um que vai receber palavra do Senhor, amém? Então, irmãos, continuando aqui em Gênesis, que maravilha essa jornada aí de Abrão, depois veio Isaac, agora Jacó, né? Esaú, Jacó, e agora nós vamos ver daqui a pouco os filhos de Jacó, né? Nós estamos indo até chegar lá no Egito, né? Vai demorar, é um processo, não sei se vai terminar esse ano, mas acho que esse ano não vai terminar, com certeza. Olha que Deus achar que, o Deus que não está ali nos levando, né? Então, depois nós vamos conhecendo Gênesis, vamos estudando sobre Gênesis, essa trajetória dos filhos de Abrão, depois veio o filho de Abrão, depois veio o neto de Abrão, que é Jacó, e a gente está continuando. Como eu falei aqui, que você não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, tá? Eu sou evangelizadora, tá? E aqui no meu canal é Meninas de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dê like, comente, compartilhe a palavra do Senhor para alguém que está precisando de uma palavra de esperança, né? De força, de coragem, de ânimo, né? Porque é isso que Deus quer de nós, né? Sempre nós está ajudando uns aos outros, então não só em doações, né? Com cada um tem uma necessidade, mas também falando algo positivo, algo que vai fazer a pessoa levantar a cabeça, seguir em frente, porque Jesus nos traz isso, alegria, né? Dá esperança para nós, dá força, coragem para nós seguirmos adiante, amém? Então, continuando aqui em Gênesis, meu celular tá com problema de contato, não sei se vocês viram um barulho assim, é um problema que tá tendo hoje, não sei, se ela também tá com, só Deus, mas o Deus vai me proverá na minha vida, porque eu vou comprar futuramente um novo, em nome de Jesus. Então, a gente vai terminar aqui a passagem de vocês lembram aquela situação que foi assim um confronto entre Labão e Jacó. Ele ia tentar fazer alguma coisa para Jacó, mas o anjo do Senhor apareceu, né? Falou com ele em sonho. E quando ele se encontrou com Jacó, eles se conversaram tudo. Houve assim uma desavença ali. A gente pode ver que foi a história de Jacó com Labão, é uma história de conflito, de enganações, de mentira. A gente pode ver, né? O contexto familiar que a maioria de famílias hoje em dia tem isso também, né? Isso não é uma coisa que é só na história de Jacó. A família tem conflitos, é uma coisa que é cotidiano de nossa vida, né? Toda família tem algum conflito, alguma coisa. Mas também não é porque tem esse conflito que Deus, o propósito de Deus não cumpriu na vida de Jacó. Cumpriu, né? Se com propósito, né? Porque era uma intervenção divina o tempo todo, Deus intervendo através na vida de Jacó, protegendo Jacó, né, para que ele possa viver o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? Então Jacó saiu sem nada e voltou próspero para a casa dos pais dele, né? Então a gente pode ver que Deus ele interviu e repreendeu também Labão, né? Ele que não, então ele começou a crer, apesar de Labão não crer no Senhor, né? No Gênesis 30, é, é, 31, né? Ele não creu, mas ele, como ele viu que Deus abençoou tanto Jacó, e ele viu que através da vida Deus amava Jacó, e ele viu que Deus, aí ele creu no Deus de Jacó, porque ele viu que Jacó abençoou muito a vida dele através da vida de Jacó, né? Então ele creu. Então ele também creu quando Deus apareceu para ele, né? E também ele ser uma pessoa que gostava de outros ídolos, né? Esses ídolos, tanto é que ele acusou Jacó, foi atrás lá dos ídolos dele, que a Raquel roubou, ela roubou, né? Os ídolos do pai dela, né? Catou os ídolos do pai dela, escondeu tudo, mas aquela confusão sim, houve aquele espírito de conflito ali, de acusação, Jacó falando que porque ele tá falando aquilo de mim, que ele tá. Jacó, na verdade, Deus sofreu quer dizer, ele sofreu muita injustiça, né? Foi acusado de uma coisa que ele não fez, né? E Deus também interviu nisso, né? E a gente pode ver agora, nós vamos já para o finalzinho assim, desse conflito familiar, que aí depois o Labão e ele tiveram aquela confusão, ali conversando, aí então o Labão e a Jacó, então o Labão fala para aí há uma aliança, aqui no versículo 31, continuando o 43 e ao 55, o Senhor fala aqui fala essa passagem, já nós continuando agora, aliança entre Labão e Jacó. Então depois respondeu Labão, as filhas são minhas, eles começaram a discutir, né? Quando houve aquela última frase assim, as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, e tudo que você tem é meu. Eu posso fazer hoje essas minhas filhas, mas o que eu posso fazer hoje, ele falou para ela, Jacó, se elas deram a luz a filhos, né? Quer dizer, vem, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti, ele falou, né? Então Jacó tomou uma pedra e ali ungiu essa pedra por coluna.
E disse a seus irmãos: Ajuntai a pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. E chamou-lhe Labão Jegar-se-aduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeade. E disse Labão: Seja hoje esse montão de testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. E Mispa, pois, disse: Vigia o Senhor entre mim e ti. E não julgue quando estivermos separados uns outros, né? Quando assim, ele quis dizer assim, que quando eles se separarem, no caso aqui, né? Que nenhum vá atrás do outro, né? Então o juramento era para que nenhum fosse voltar atrás e perseguir o outro, né? Havia uma disputa, né? Houve um acordo assim, eu nem sei se foi pacífico, né? Mas houve um acordo até que foi um acordo que tinha que ser, porque na verdade Deus alertou ele, né? Falou para ele não fazer nada para Jacó, não mal. Mas houve um acordo ali, mas para poder selar a aliança, né? De paz entre eles ali, apesar que foi o Senhor, o próprio Deus, que, né? Mas porque eles vivessem em harmonia, né? Assim, fosse cada um para o seu lado, não invadisse o espaço do outro, o território do outro, né? E nem pudesse voltar atrás com a sua palavra, né? Então Deus interviu. Ali foi uma intervenção divina também, a gente pode ver no texto. E aí, se maltratares a minha filha, só que ele falou para Jacó: se maltratares a minha filha, tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Quer dizer, já viu? Ele ameaçou, dá a impressão que ele ameaçou se fazer alguma coisa para a filha dele, né? Casasse com outra, né? Olha só que o conflito era bem complicado, né? Mas só que Deus ele dava sabedoria para Jacó, ele deu paciência, né? Uma situação que Jacó foi muito enganado, né? Foi muito injustiçado, né? O Jacó, né? Mas também a gente sabe que ele preparou ele também. Houve um preparo de Deus na vida de Jacó, né? Tem um preparo, não foi assim porque ele também era inocente, mas ele foi preparado por Deus, mas tudo tinha acontecido conforme a vontade de Deus, né? Mas Deus prometeu para Jacó que ele ia voltar para a família dos pais, a casa do pai, Deus cumpriu, amém? Então tudo tem um propósito de Deus, né? A gente não entende, mas Deus sabe o que faz, sempre tudo está no controle de todas as coisas, amém? E aí ele falou para Jacó, aí ele disse assim, mais Labão a Jacó: Eis aqui esse montão, essa coluna que levantei entre mim e ti, seja um montão de testemunhas, seja coluna de testemunha daqui para o mal não passarei um montão para lá, e nem tudo passarás um montão para como de cá. Quer dizer, ele falou que para não passar para lá nem para cá. Quer dizer, nenhum ia incomodar o outro, né? Então, isso quer dizer que nenhum ia perseguir o outro mais, né? A um respeitar o espaço do outro, né? É isso que quer dizer, né? Então, não ia ter conflito entre eles mais. Não poderia nenhum, né, invadir o espaço do outro, né? O Deus de Abrão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós, né? E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício de montanha, convidou seu irmão para comer o pão e passar a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e o abençoou e partiu, voltou para sua casa. Amém, glória a Deus. Então a gente pode ver que o conflito existiu mesmo, né? Mas só que Deus deu sabedoria para Jacó. Esse tempo que ele trabalhou para Labão, a gente pode entender no texto também que é o tempo que Deus preparou ele, né? Jacó, ele assim, passou, a gente fala do caráter dele, porque na verdade ele também foi um mentiroso, né? Ele foi enganado, ele enganou e foi enganado o tempo todo, né? E ali ele já aprendeu uma lição, ele amadureceu com o tempo, mas era um homem trabalhador, ele era um homem honesto, né? Ele era um homem honesto, mas ele muito inteligente também, a gente pode ver que Jacó, a gente vê que um homem muito inteligente, né? Deu sabedoria para Jacó e deu paciência também, né, para lidar com a situação que ele estava enganado, né? Mas a gente vê que o texto também, que Deus, a intervenção divina estava o tempo todo com eles, porque mesmo do conflito familiar que havia entre eles, as filhas, todo aquele contexto, até as filhas estavam descontentes com o pai, né? Se sentiam injustiçada pelo pai, né? Não amparada pelo pai, porque o pai só pensava, acho que nele, no caso ali, Labão parece que pensava só nele, né? A impressão que ele tinha, assim, que ele se valorizava mais os filhos que as filhas, né? Mas você vê que o contexto fala muito sobre que o propósito de Deus, né? Independente dos conflitos familiares, o que Deus vai cumprir, ele vai cumprir, né? Então há uma confiança muito grande de Jacó no Senhor, né? A gente vê que mesmo nessa situação que ele estava, ele confiou no Senhor. E Deus veio e ajudou Jacó, né? Deus prometeu, cumpriu tudo que Deus prometeu na vida de Jacó foi cumprido, né? E Deus também fala sobre confiança, e Deus também, a gente vê também assim que Deus, independente da situação, o Senhor, ele protege os seus filhos, guarda, né? E aqueles que são injustiçados, né? Aqueles que são humilhados, oprimidos, o Senhor vem em nosso socorro para nos ajudar, né? Deus não permite que o inimigo ou qualquer pessoa que venha fazer com que a justiça conosco venha tentar fazer com que a nossa vida, porque o Senhor não deixa, o Senhor guarda. Então guardou com Jacó. O Senhor protegeu Jacó, né? Mesmo ele sofrendo todas aquelas injustiças,
Deus veio interveio para ele, veio interveio, por isso que ele repreendeu ali, o Jacó falou assim, repreendeu ontem o Labão, porque o Senhor deu um aviso para ele, para não fazer mal nenhum para Jacó. O Deus não ia fazer mal, não ia fazer nada para Labão. Se ele fizesse alguma coisa com a vida de Jacó, pode ser que até Deus fazeria, porque ele não poderia tentar com a vida de Jacó. Então deu um aviso para ele, e ele fez o que? Ele obedeceu. Você vê, ele mesmo não crendo no Deus de Jacó, ele obedeceu, então ele creu, né? Mesmo ele não crendo, né? Eles criam os seus ídolos, mas ele creu duas vezes. A gente pode ver no texto que foi a primeira vez que ele creu, foi que ele falou para Jacó que Deus abençoou a vida dele através de Jacó. E agora foi que Deus falou com ele no sonho e ele creu também, né? Então ele fez esse acordo, ele falou que não podia fazer mais nada para Jacó, porque o seu Deus veio falar comigo, né? Então ele veio falar no meu sonho. Então aí Jacó falou no final dessa frase, então que Jacó foi jogando na cara de tudo que ele fez para ele, né? Se me acusasse, porque você que ele tá acusando a pessoa do ídolo, né? Se me acusasse, tudo, né? E aí Jacó falou assim, é porque o Senhor, né? Você cresceu com o trabalho da minha mão, né? E aí ele também jogou na cara de Jacó que não, que quem, é tudo que ele tinha dele, na verdade Deus tirou tudo de bom e deu pra Jacó, né? E engraçado, essa história foi o conflito, mas você vê que há uma confiança e o Senhor ali agindo nesse cenário, dando uma lição, né? Porque aqui a gente pode ver que Deus deu uma lição tanto para Jacó e tanto para Labão, né? Porque Jacó lá enganou o pai, né? Mesmo que no propósito de Deus, né? Enganou o pai, né? E achava que podia dar despertão, né? E acabou tendo saído de lá sem nada. E aí o Senhor abençoou ele, né? Porque ele fez uma aliança com o Senhor, né? E Deus cumpriu aquilo que prometeu, amém? Então, mas tudo aconteceu com o propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é com o propósito de Deus, né? E aí Jacó, na primeira vez que ele se apaixonou, que foi a primeira vez que ele viu a mulher dele, a Raquel, ele se apaixonou pela Raquel, só que casou com Lia, né? O plano dele foi frustrado. O plano de Jacó foi frustrado, porque ele trabalhou para casar com Raquel, mas foi frustrado, né? E na verdade ele casou com Lia. Depois ele aí trabalhou mais para casar com Raquel. Depois trabalhou mais ainda, né? Então a gente pode ver. Aí depois Labão começou a enganar ele, né? Porque Labão queria se aproveitar dessa situação, né? Porque Deus estava abençoando Jacó, então ele se aproveitava. Só que Deus viu que Labão estava só enganando Jacó, também pegou, fez com que Jacó ficasse rico, né? E aí olha que interessante, Deus entrando no cenário, no tempo todo movendo ali no cenário do conflito, né? Ensinando os dois, né? Tanto um quanto o outro, porque Labão admitiu, né? Reconheceu o Deus de Jacó, né? E também ele obedeceu, né? A autoridade de Deus, né? Deus falou para ele não fazer nada para Jacó e ele obedeceu. E eles estavam em conflito, porque eles estavam jogando ali na cara do outro, pode ver, falar um português, né, nossa linguagem hoje, eles estavam tendo aquele conflito, eu fiz isso pra você, e então Labão também, você tem é meu, né? Aquela história que a gente se conflita mesmo em família, né? Isso não é uma coisa na Bíblia só, acontece muito isso, né? E aí você vê, e Deus, e aí fizeram esse acordo, né? Fizeram uma aliança, né? Jurando em Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? Então, e Naor, por quê? Fizeram uma aliança, porque esse povo, ele tinha uma promessa, era o povo que fazia aliança, né? Dentro obedecendo a Deus. Então, fizeram aliança jurando aqueles que fizeram, serviram a Deus, né? Então, olha que bonito, né? E eles fizeram essa aliança, né? Os deuses deles, né? O Deus de Abraão, o Deus de Naor. E eles fizeram essa aliança e esse pacto, assim, tipo um pacto pacífico, né? Mas, na verdade, não foi tão pacífico, né? A gente pode ver assim, não foi uma coisa assim muito, foi uma coisa meio forçada, né? Que eles tinham que fazer para não ter contrito. Então eles chegaram, comeram tudo, mas a gente pode ver que não tinha um contexto, mas foi uma coisa assim como foi Deus que interviu, então houve sim um acordo de paz ali entre eles, né? Mas é pela intervenção divina, né? Porque é o Senhor que interviu, né? Então houve um acordo de paz, então eles separaram tudo, cada um, e só que ainda fez aquela ameaça, se você, ainda fiz aquela ameaça, né? Mas só que deu tudo certo, porque não dependia de Labão para dar certo o plano de Deus, né? Dependia de Jacó, e o propósito de Deus era com Jacó, não era com a vida de Labão, né? Labão só era a peça, assim, tipo assim, que tinha que estar no cenário por causa do que ia acontecer, ocorrer, né? O processo, né? Mas é o que Deus tinha que trabalhar ali, o propósito na vida de Jacó, né? A gente pode ver que tudo aconteceu para a vontade de Deus, né? Tudo aconteceu conforme... Então, às vezes vê situações na nossa vida, corriqueira, assim, do dia a dia, conflitos, a gente não entende tanta coisa acontecendo, né? Deus está agindo também nessa situação nossa. A gente pode não ver, mas o Senhor está movendo o céu na nossa vida, está movendo, o céu está se movendo em nós.
A gente não entende o que está com os conflitos. Vem assim, eu passei por uma situação um dia desses aí, que foi uma situação assim que nem eu entendi. Mas aí eu tive uma lição ali, porque eu tive que brigar entre a carne e o espírito, né? Porque a carne quer ser história, fala isso, mas o espírito não. O espírito tem que falar, não, você tem que esperar, ter calma, né? É uma questão de tempo, tem que analisar a situação e guardar, porque às vezes a carne quer que você estoure, você tenha desavença, que você brigue. O espírito não, você tem que te dar calma, né? Para você resolver a situação com, sabe, com tranquilidade, né? Para não fazer nada que não se arrependa. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente pode se arrepender depois, ou da tarde. Depois que você fala, não tem como você consertar. Então a gente toma muito cuidado com isso também, né? E esse conflito familiar, sempre achei essas confusões familiares. A gente tem isso muito em família, né? Às vezes você vai falar uma coisa, vai se posicionar de uma maneira, a família se dói, já aconteceu muito isso na minha família. Então isso às vezes, mas às vezes você tem que falar uma verdade, né? Porque se você não falar a verdade, a verdade não, o que vai libertar o povo é a verdade, né? Que a pessoa não admite a verdade, né? Muitas pessoas continuam vivendo na mentira, gostam de viver na mentira do que falar a verdade, né? A verdade dói, mas ela cura, né? Ela liberta, é libertadora, né? E a mentira não, a mentira ela te engana. Ela fica te enganando, cada vez mentindo. Uma vez eu conheci, tinha um namorado, ele falou pra mim, ele falou que acho que ele fazia isso comigo, né? Ele falou pra mim assim, o homem, quando ele mente uma vez, ele tem que inventar 10 mentiras para cobrir uma mentira. Ele falou, senão não pode. Mentir uma vez, uma vez que ele mentiu, ele tem que arrumar 10 mentiras para cobrir uma mentira. Olha só o que ele falou. Eu falei, meu Deus. Então, isso não é uma coisa boa, né? Porque uma pessoa que mente uma vez tem que arrumar 10 mentiras para cobrir uma, imagina que quanto vezes uma mentira essa pessoa, né? Meu misericórdia. Então, eu falo assim que a gente tem que tomar cuidado com isso também, da mentindo, né? Aqui no texto fala que Labão mentiu, né? Ele enganava Jacó. Ele falava que ia fazer uma coisa e sempre quebrava o acordo, né? Então a gente vê também que a mentira não é uma coisa boa. A gente sabe que não é bom a mentira, né? Sabe que por quê, né? Nem vou falar. Então você tem que falar a verdade. Doa quem doer, né? Mas sempre com prudência também, porque não pode falar a verdade. Muitas vezes tem gente que não aceita. Agora no caso aqui de Jacó, ele estava um pouco indignado com Labão. Um pouco revoltado, você vê no texto também, né? Os atritos deles aqui. Por causa da história da acusação, né? E de como o Labão mentiu, enganou ele o tempo todo, né? E também ele, claro, ele sofreu, mas ele persistiu, ele perseverou, ele confiou no Senhor, e o Senhor ainda prometeu levar ele para a terra do pai dele, a parentela de volta para a terra do pai dele, do parentela, e Deus cumpriu, né? Porque Deus promete, ele cumpre, amém? O Senhor é Deus bom para que me defenda, Deus para que se arrependa. Quando Deus falar uma coisa para você, você pode crer que vai acontecer, não pode ser não agora, mas é o tempo de Deus. Mas esse tempo você pode confiar, você pode continuar vivendo a sua vida, que quando chegar a hora, Deus vai fazer acontecer. Você nem vai entender, né? Quando ele fala e ele cumpre. Eu sei porque eu já passei por situações e Deus já cumpriu coisas na minha vida que eu fiquei até boba, né? Então você confia no Senhor. Quando ele fala que faz, ele faz, né? Então a gente não precisa duvidar, só que tem o tempo dele. Na hora dele é o tempo dele, que não é um propósito. Você tem um processo, primeiro, nós temos esse processo, né? Para nós chegar no propósito de Deus. Então, vai acontecer muita coisa. Até chegar nesse propósito que nós temos, o Senhor tem colocado na nossa vida, nós vamos passar por muita coisa. Tem coisas que nós não vamos nem entender. Nós vamos dizer, meu Deus, mas o que será que está acontecendo isso? Né? Eu estou fazendo isso certinho. Não tem explicação. Porque a gente quer explicar uma explicação. Porque eu faço isso, eu faço isso. Não, porque a gente pode ver Jó. Jó fazia tudo certinho lá, a gente vê na Bíblia. E ele foi provado pelo Senhor. Então não tem esse negócio de não sei o quê. A gente tem que se esforçar, assim, ler a palavra, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, orar, jejuar, e participar dos cultos, né? Fazer tudo certinho, as coisas como Deus manda, né? A tratar bem as pessoas, ser caridoso, né? Ser amigável, carinhoso, bondoso com as pessoas, né? Sempre solidário, né? Ser caridoso, tudo. Mas nada de achar que não. A gente é Deus que testa nossa fé. Às vezes uma coisinha pequenininha, né? Coisas no dia a dia que a gente é pego, né? E é no dia a dia que conta. É na situação. Que nem uma irmã falou assim, um dia eu vi uma pregação bonita, uma irmã até. Eu vou ver se eu acho esse vídeo. Ela falou assim, você tem que ser crente na igreja, tem que ser crente na rua. Você tem que adorar a Deus na igreja, tem que adorar a Deus também na sua casa, na rua, né? Você tem que tratar bem as pessoas na igreja, trata bem as pessoas na rua também, né? Não pode ser crente dentro da igreja e na rua você não é crente, né? Então ela falou, você tem que ser crente na igreja, o que você é na igreja tem que ser aqui na rua. Não pode ser na igreja, aperta a mão, chega na rua você ignora a pessoa.
Você está sendo mentiroso, tá usando uma máscara, né? Você tem que ser de verdade, né? Então o crente tem que ser de verdade, ele tem que ser na igreja uma coisa, na rua quando se encontrar tem que ser a mesma coisa, não pode ser outra. Então, isso também mostra muito essa situação de Jacó, né? Labão sempre aquela lábia de Jacó, enganando Jacó. Mas só que Deus estava na frente de tudo, né? Ele estava ali, intervenção divina, né? O Senhor deixou nada que Labão fizesse nada com Jacó. Porque Deus tinha um propósito para a vida de Jacó, né? E também Deus não ia permitir, né? Então até ele com essas ameaças, com situações assim, esse conflito familiar da Raquel, do pai, descontente com o pai também, as Lia e Raquel, tudo se mostra que isso aí, esse conflito tudo não interferiu para o plano de Deus, né? O que Deus tinha para a vida de Jacó é muito grande, né? E nada, ninguém pode pedir os planos de Deus, né? Quando ele faz, ele cumpre o que ele fala, e o propósito dele, a vontade dele, então ele faz aquilo que é melhor para a vontade dele, não é a nossa vontade, amém? Então, são aqui que eu confio. Então, essa mensagem de Jacó é se perseverar na fé, é não desistir, e Deus vem em socorro aos necessitados e oprimidos, né? Deus vem em socorro aos injustiçados, aqueles que são injustiçados, que são acusados, que são apontados dedo, né? Que são acusados, que são assim, são até roubados, né? Aqui, né? Furtados, né? Porque a pessoa furta uma coisa de você, né? Te engana, mente para você, né? Ou te trata mal, discrimina, né? Ou te rejeita. Deus vem no socorro, né? Deus vem em socorro aos necessitados, né? Os oprimidos, os abatidos, né? Os tristes, né? Os que estão sendo injustiçados, sendo acusados, né? Ou não recebe uma coisa porque às vezes a pessoa não paga, não tem palavra, né? Que infelizmente, olha, é triste de ver hoje em dia, mas é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Antigamente, eu me lembro muito bem, né? Eu nasci assim no tempo da minha avó. A gente lembra que as pessoas tinham palavra. Falando, eu vou levar um negócio para você, eu vou lá e levo. Hoje em dia, nossa, você fala uma coisa, eu esqueci. Não tem palavra, né? Tem que ter palavra. Eu acho que a palavra é importante. A pessoa, eu vou lá, eu vou fazer, né, tal. Mas não, hoje em dia as pessoas não têm palavra, né? Fala uma coisa, depois de volta atrás, né? Então, aí tem aquela música, o homem te prometeu, mas depois se arrependeu, mais fiel é Deus, só ele é fiel. Diz que te ajudar, mas foi embora, mais fiel é Deus, mais fiel. Ele não tarda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela para a tua palavra. Prepare o coração para ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida. Você vai cantar o hino da vitória, grande glória, o nome do Senhor louvado seja. E você vai cantar quem começou a boa obra. Ele é fiel para terminar. No seu tempo, na sua hora, Deus tudo cumprirá. Passa céus, passa terra. Mas a palavra de Deus não vai passar. Por mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Só Deus é fiel. Ele está falando que só ele é fiel. Não tem outro, não existe outro. Só Deus é fiel. As pessoas podem prometer um e mente, engana, né? Mas Deus não mente. Ele não engana. Ele é de verdade, ele é verdadeiro, né? Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente tem que confiar no Senhor. Então tudo que acontece na nossa vida, por mais que a gente não entenda o cenário de dificuldade, os enganos, as situações, nós vamos passar por situações, todos nós passamos, mas só que tem uma coisa, o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Ele vê tudo e então há uma intervenção divina sobre as nossas vidas. Nós temos que crer. O Senhor está intervindo para que o inimigo nada venha nos tocar. Mas nós temos que buscar, né? Tem que crer, tem que buscar, tem que confiar na palavra de Deus, tá? Tem que orar, tá? Tem que estar buscando, porque nós também tem que buscar. O Senhor quer que nós buscar, né? Tem que buscar, tem que obedecer à voz de Deus, né? Para que Deus possa, porque Jacó cumpriu, o processo ele obedeceu, né? Mesmo saindo daquele conflito, porque o conflito vai ter, a vida, todos nós temos problemas de luta. Tem problemas familiares, sempre tem. Isso isso acontece. Mas nós podemos deixar que esse problema familiar possa atrapalhar os planos da nossa vida, o que Deus tem para nossa vida. Não podemos parar, não podemos desistir. Precisamos continuar, persistir que nem Jacó. Ele foi enganado, e ele continuou, e Deus veio e abençoou Jacó, porque ele perseverou. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra persevere, né? Não deixe se deixar para levar para os problemas, nem para as pessoas que te atacam, te ofendem, te discriminam. Se você se sentir abatido, eu sei que tem gente que se sentindo abatido, oprimido, injustiçado, já senti assim, sabe? E a gente se sente abatido, oprimido, triste, né? E a gente pensa, mas só que o Deus, ele vem nos consolar, né? Porque ele é a nossa força do dia que nos sustenta, então ele vem nos consolar.
vem nos dar força, coragem para prosseguir, porque a nossa força só vem de Deus. Não é de dinheiro, não é de nada, é de Deus. A nossa força vem de Deus. Para nós conseguir sair da situação difícil, é só o Senhor que vem para nos haver nosso auxílio para nos ajudar. É Ele que vai nos dar segurança, força e coragem para seguir. Sem Ele nós não podemos nada. Só Deus pode nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe vocês, a palavra do Senhor Jesus, e que essa palavra entre no seu coração e te dê ânimo, né? Porque eu sei que tem muita gente que só vê injustiça. Eu já sofri muita injustiça. Eu sei que dói na alma ser injustiçado. Você acusar você de uma pessoa uma coisa que você não fez, ou em falar uma coisa de você que você não foi, que você não fez. Então isso é ruim, é triste. Isso dói na alma, mas o Senhor cura também. O Senhor cura, porque o Senhor, Ele vem em nosso socorro. Ele vem nos amparar, vem nos ajudar, né? O Senhor vem cuidar de nós. Não vai deixar que nada também não, viu? Nada de mal vem nos acontecer, porque o Senhor está conosco, amém? Ele vem nos proteger, amém? Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa semana abençoada e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.